Esse episódio é um oferecimento da loja Chique Chique. Fala galera, demorou, mas eu voltei, viu? No último episódio falei do 13 jogando de rubro-negro nas cores do Campinense, mas na época que o Campinense ainda nem existia como time de futebol ainda. Tu já viu esse episódio? Se não viu, vai lá ver, danado, pelo amor de Deus, que tá legal demais. E é bom você acompanhar todos os episódios para ir entendendo sistematicamente aqui essa série do futebol paraibano. Mas vamos lá, né? Bio Pernão, Assis e Cido, Salomão, Luiz Carlos e Maçangana, Martinho, Zezinho, Biapino, Delgado, Claudinho e Nogueira. Conhece esse time, meu amigo e minha amiga? Conhece essa equipe? Essa foi uma das escalações do Campinense campeão em 1960, campeão paraibano. Dali nascia o hexacampeonato, o famoso hexacampeonato da Raposa. Pois é, e hoje é dia de falar do Campinense Clube, porque o Campinense, quando chegou no futebol paraibano, quando chegou no Campeonato Paraibano, já chegou botando para lascar, botando para torar, e hoje é dia de falar do primeiro título, do nascimento do Hexa, do Campinense no Campeonato Paraibano. Você que eu sei que acompanha a série histórica e todos os episódios você está acompanhando, já sabe muito bem que o Campinense, que nasceu ali em 1915, né, como um clube social, mas deu seus primeiros passos no futebol de 1917 até 1920, mas só em 1954 que realmente o Campinense virou um clube de futebol, um time de futebol, e começou sua história no nosso esporte mais popular do mundo para não parar mais. Mas olha, não foi nada fácil essa retomada do futebol, né? Porque o Campinense Clube nasceu como um clube social, aristocrático, né? Que tinha uma inserção muito grande nas famílias ricas de Campina Grande. Era um clube da elite de Campina. Tanto é, né, que o clube, conhecido por muito tempo como o clube aristocrático, segundo a sua história oficial, foi criado por 26 bacharéis. Na verdade, pela história oficial, foram 29. Lá de Campina Grande. Porque, de fato, era um clube que representava essa camada social na sociedade campinense. Aqui eu abro um parênteses para uma importante versão do ex-presidente Lamy Mota, que conta que o clube não foi criado por 26 bacharéis, não foi essa galera toda, não. Na verdade, foram 9 fundadores, 9 fundadores, dentre os quais 3 deles eram bacharéis, né? Casos de Acácio Figueiredo, Gilberto Justino Farias Leite e José Bonifácio da Câmara. Acácio, por exemplo, era irmão de Agemiro de Figueiredo, né? Que foi governador da Paraíba de 1935 a 1940, e segundo o ex-presidente Lamy, o Agemiro de Figueiredo foi até orador, o primeiro orador do Campinense Clube. Mas para você entender melhor essa versão aí do Lamy, você vai ler na referências bibliográficas que eu vou trazer aí uma grande matéria do meu amigo e jornalista Felipe Costa, que traz essa versão aí bem contada pelo ex-presidente Lamy Mota. O fato é, meu amigo e minha amiga, que o Campinense Clube foi criado realmente como clube social por famílias ricas e para famílias ricas de Campina Grande, né? Para você ter uma ideia, o clube recebeu, por exemplo, Getúlio Vargas em 1950, né? Getúlio, que já tinha sido presidente do Brasil, estava fazendo sua campanha ali em 1950 para voltar ao poder pelas vias democráticas, e o Campinense Clube recebeu o ex-presidente, e que viria a ser o presidente novamente, Getúlio Vargas, na sua sede, no momento em que Getúlio já fazia sua campanha para a presidência, passou por Campina Grande e esteve lá no Campinense Clube. Bom, mas voltando àquela discussão sobre o futebol, né? O Campinense teve uma experiência rápida de 1917 até 1920, mas só em 1954 voltou realmente a ter um departamento de futebol, e a partir daí ser um clube, um time de futebol da história do futebol paraibano. Mas olha, não foi nada fácil esse retorno, né? Porque os sócios, quem fazia o clube, né? O clube aristocrático do Campinense, não queria que o futebol tivesse força, porque isso ia representar a inserção de camadas mais populares dentro do clube. Houve muita resistência por parte de diversas pessoas que construíam o Campinense para que o futebol não fosse retomado no clube. Bom, mas a entrada de uma certa classe média, né, profissionais liberais, dentro do Campinense, retomou essa discussão da volta do futebol, que acabou acontecendo em 1954. E aí o médico Gilvan Barbosa é uma figura muito importante nessa retomada do futebol dentro do Campinense Clube. Ele encampou essa luta, né, como presidente do clube, e recriou o departamento de futebol no Campinense. E pode notar que eu falei departamento, né, porque realmente foi criado o Centro Esportivo Campinense Clube, que era uma coisa um pouco à margem do Campinense, justamente por conta dessa resistência que havia em vários sócios, né, em vários membros
do clube. Então foi criado um setor paralelo que era do clube, mas que tinha estatuto próprio, que tinha normas específicas. Quem comandava era uma outra pessoa, quem comandava o Centro Esportivo Campinense Clube era, claro, designado pelo presidente do clube social, mas para você ver, né, foi feita uma coisa separada para justamente dar um status aí de independência do futebol do clube social. Bom, mas felizmente em 1954 a Raposa Feroz volta para o futebol com força total para não mais sair. Olha aí a foto do time que retoma aí as atividades futebolísticas do Campinense Clube. Esse é o time postado e quem está ali de terno e gravata sabe quem é, meu amigo e minha amiga? Sabe quem é? Antônio Fernandes Bioca, o criador do 13, um dos fundadores, o fundador mais ilustre do 13 Futebol Clube. Tá ali também participando desse reinício do Campinense, né? E você sabe o que isso significa, né? Não significa nada, meu amigo e minha amiga. Deixa de maldade aí, é só o Bioca, que era um cara muito importante do futebol de João Pessoa também. Ele foi um dos precursores do futebol de João Pessoa e de Campina Grande. Sempre que tinha uma nova agremiação, o início do futebol em algum dos times lá em Campina Grande, o Bioca era presente, era uma figura muito importante, sempre apoiando o futebol, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. Há quem diga até que o Bioca foi um dos fundadores também do Campinense, né, do Campinense Clube, mas isso aí carece de fontes. O fato é que o Bioca era um grande entusiasta do futebol, tanto na capital como no interior. Foi um cara muito importante para o futebol de Campina Grande e da Paraíba como um todo, né? Acho até que vale um episódio só para falar do Bioca. Bom, de 1954 até 1959, o Campinense foi fazendo aí várias excursões, jogando contra equipes do Nordeste, fazendo vários amistosos, indo bem, né? Conseguiu bons resultados, e isso vai credenciando a equipe a ter certa tradição lá em Campina Grande, né? Tanto que o 13 e o Paulistano, que eram as duas equipes maiores, mais tradicionais de Campina Grande, começou a ganhar um trio, virou um trio dos grandes com o Campinense, que passava a ter uma importância muito grande no futebol de Campina Grande. E aí, em 1959, o Campinense resolve se profissionalizar, né? Virar um time profissional. A gente já estava no início aí da era do profissionalismo do futebol, e o Campinense vira um clube de futebol profissional e decide disputar o Campeonato Paraibano de 1960. O torneio tinha 8 equipes, né, sendo 6 de João Pessoa e 2 de Campina Grande. Mas haviam já jogos tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, né? Diferente, por exemplo, de 1939, né, que o 13, quando disputou seu primeiro Campeonato Paraibano, teve que jogar todas as partidas em João Pessoa. De Campina Grande jogaram o Campinense e também o Paulistano. O 13 preferiu investir numa temporada de mais amistosos, não quis jogar o Campeonato Paraibano de 1960. Bom, de João Pessoa jogaram o Botafogo, o Alto Sport, o Santos, o Ibis, o Estrela do Mar e o Comerciários. E olha, o Campinense montou realmente um time para ser campeão, né? Fez um time qualificado, tinha esse objetivo de, no seu primeiro ano, no ano de estreia no Campeonato Paraibano, já ser campeão estadual. Havia contratado, por exemplo, o Zezinho Biapino, né? Que já tinha jogado pelo 13, já tinha sido campeão, bicampeão cearense pelo Ceará, já tinha passado pelo Náutico. O Zezinho Biapino, que é avô do Rafael Biapino, que foi artilheiro do Campeonato Paraibano de 2020 pelo Campinense, né? Em 1960, que é esse campeonato que a gente está falando, o Zezinho Biapino, que foi o artilheiro pelo Campinense. Então, história bem legal aí de família, né? De gerações de artilheiros no Campinense. Além de Zezinho Biapino, o Campinense, por exemplo, tirou o Delgado, o atacante que já tinha sido artilheiro em 1957 pelo Alto Sport do Campeonato Paraibano. O Delgado estava no 13 e o Campinense conseguiu contratar o Delgado para disputar o Campeonato Paraibano. Então a Raposa estava buscando realmente um time para ser campeão em 1960. E meu amigo e minha amiga, não foi à toa, viu? Porque o Campinense em 17 jogos venceu 17 partidas. Era traulitado em João Pessoa, era traulitada em Campina Grande. Só Lapada venceu todos os jogos, todos os 17 jogos. O Campinense venceu, sendo campeão invicto. Esse campeonato invicto tem uma ressalva que já eu falo melhor. Mas o fato é que o Campinense venceu 17 partidas. Um absurdo, uma campanha absurda no seu primeiro ano de Campeonato Paraibano. A Raposa Feroz foi campeã sem discussão. O certo é que a Raposa de Bilpernão, Zezinho Biapino, Delgado, fez incríveis feitos nesse campeonato. Em 18 de setembro de 1960, por exemplo, venceu o Comerciários por 11-0. Foi a maior goleada daquela competição. No dia 30 de outubro de 1960, por exemplo, o Campinense fez seu primeiro clássico pelo Campeonato Paraibano contra o Botafogo, né? O primeiro clássico emoção da história do estadual. E a Raposa, meu amigo, deu de 5-0 no Botafogo, deu logo uma cipuada grande para o Botafogo entender que o Campinense estava chegando, né? E ambas as partidas, né, em 1960.
Estou falando em 1960 porque o campeonato desse ano só foi terminar, para não variar, no ano seguinte, lá em 1961. Demorou muito esse campeonato para ser finalizado e só foi terminar no ano seguinte. Tanto que ficou conhecido como Campeonato Tartaruga, porque simplesmente não acabava o torneio, que durou aí quase um ano inteiro de competição. Bom, o título veio de maneira antecipada, né? No retorno, na segunda fase. No dia 26 de março de 1961, o Campinense enfrentou o Estrela do Mar em Campina Grande, venceu por 7-0, e foi campeão com certa antecedência do campeonato de 1960. O Estrela, que defendia o título, né? Era o campeão paraibano, mas não conseguiu ser páreo para a força que começava a se formar ali no futebol paraibano, que era justamente o Campinense. Bom, depois de 16 vitórias em 16 jogos, o Campinense se despediu do campeonato enfrentando o Botafogo, né? Nesse clássico aí, que hoje é um clássico enorme do futebol paraibano. E o Campinense venceu por WO, apesar de que aconteceu a partida, né? Quem ganhou foi o Botafogo. O Botafogo venceu por 1-0 esse duelo, tanto que os jornais acabam cravando como se fosse a perda da invencibilidade do Campinense. Mas esse jogo, o Botafogo já foi para o jogo sabendo que ia perder os pontos desse jogo. O clube decidiu utilizar jogadores irregulares, né? Já sabia que ia perder esses pontos, deliberadamente usou esses jogadores, que eram jogadores recém-contratados. Então o Botafogo já queria utilizar esses atletas, mas se utilizasse, ia perder os pontos do jogo. Então o Botafogo já foi para a partida sabendo que não ia vencer os pontos daquele duelo. Mas na peleja em si, o Botafogo acabou vencendo por 1-0, e muitos tratam como esse jogo tendo acabado a invencibilidade do Campinense na competição. Mas o fato é que na tabela foi a vitória do Campinense por WO, portanto a Raposa Feroz foi sim campeã invicta do Campeonato Paraibano de 1960. Bom, e foi realmente uma campanha incontestável do Campinense, né? Foram 17 jogos, 64 gols marcados e 8 sofridos, para você ter uma ideia do que era a hegemonia daquele time do Campinense naquela competição. No seu primeiro estadual que disputou, o Campinense já foi campeão, e ali nascia o Hexa, né? De 1960 a 1965, o Campinense foi hexacampeão, venceu todos os estaduais. Então é isso, pessoal. Foi assim que começou essa saga aí do Campinense no futebol de uma vez, né? A partir de 1960 no Campeonato Paraibano. A partir dali o Campinense arrastou 6 títulos estaduais logo nas suas primeiras participações do Campeonato Paraibano. Há quem diga que aquele momento é o mais importante da história do Campinense Clube, né? De fato, em 2013, com o título da Copa do Nordeste, esse debate ficou até melhor, porque teve o troféu da Copa do Nordeste, que coloca em xeque aí esse momento do Hexa, que até então era realmente o triunfo mais glorioso da história do Campinense. Inclusive, comente aí embaixo do vídeo o que é mais importante para a história do Campinense: aquele hexacampeonato, o Hexa que ninguém da Paraíba conseguiu nem chegar perto, ou o título da Copa do Nordeste? Pode comentar aí, vamos debater isso também aí abaixo do vídeo. Sigam-me nas redes sociais, acompanhe a série histórica que continua, tem vários episódios já anteriores a esse. Acompanhe aí, fico muito feliz de você estar sempre nos assistindo aqui. Então, um grande abraço e até a próxima. Este é apenas um resumo de fatos que realmente aconteceram no futebol paraibano. Para saber mais, é importante ler.